Gravando 20 horas, aqui na reunião Zoom número 4 do Grupo de Iniciação Científica Júnior Oba 2023. Porque participaram em 2022, é claro. E talvez venham participar também agora, em 2023, não é? Muito bem, pessoal. Inicialmente, lamento aí o adiamento, que foi necessário por força maior, né? Estive aí a semana toda, até ontem, até essa madrugada, bem conturbada. Fizemos uma jornada de foguete de segunda-feira até quinta, lá em Barra do Piraí, Rio de Janeiro. E, em seguida, voltei ao Rio e, no mesmo dia, fui para Sorocaba, né, onde tive uma reunião lá com a Faculdade de Engenharia de Sorocaba. E, de lá, agendamos uma reunião inesperada para segunda-feira. Porém, nesse ínterim, após a reunião, houve o falecimento de uma tia da minha esposa, muito querida, e aí fomos ao velório dela, né? Isso 450 quilômetros distantes da capital de São Paulo, né? Então, participamos lá do sepultamento e tal, e voltamos em seguida, a tempo de fazer a reunião na segunda-feira na USP. Tá? Terminamos aquela reunião, fizemos uma visita ao IAG, no Instituto Astronômico e Geofísico, lá da USP, e retornamos, chegamos aqui no Rio de Janeiro, essa madrugada. Que foi aquele caos, Adriano. E esses três remédios, né? E o do colesterol, que é... Pessoal, cuide que o seu microfone fique desligadinho, né? Senão pega conversas particulares aí dentro da sua casa, ou o cachorro latindo, né? Ou o carro passando na rua, e atrapalha aqui a reunião, né? De vez em quando dou uma olhada no chat aqui, mas se tiver coisa importante, é claro que você levanta a mão e pergunta, né? Então, muita gente dando aqui boa noite, etc, etc, né? Muito legal, né? Aí eu estou no chat aqui, qualquer coisa. Vai monitorando aí, por gentileza. Então, eu abri aqui a circular número 4 para relembrar o que vocês fizeram, né? Tarefas 8, 9 e 10. Tarefa 8 era assistir, né, a correção online, feita aí pelo Alberto, né? Quem não assistiu ao vivo, como é o recomendado, né? Depois precisou ter assistido gravado. Não recomendo assistirem coisas gravadas, tá? Não é o objetivo aqui desse projeto, né? Ficar gravando coisas para você assistir depois. Não, você tem que se organizar para participar aqui ao vivo, porque senão eu não consigo pedir para você exibir aí as suas coisas, né? O cara fica escondidinho ali, eu vou assistir gravado, ninguém nunca vai perguntar nada para mim, etc. e tal. Então, por outro lado, você perde a oportunidade de aprender algumas coisas mais e se mostrar, aparecer para nós, se tornar conhecido e não ser um ilustre aluno das sombras, né? Então, essa era a tarefa 8, assistir a correção da lista 2. Tarefa 9, então, era fazer uma lista 2, porque na lista 1 foram muito mal, né? De modo geral. Nós vamos pedir para alguns de vocês exibirem aí a sua lista 2, para a gente para fazermos alguns comentários coletivos quanto à exibição da resolução, né? Não que vamos fazer correção agora, mas para exibir como você está apresentando para os nossos monitores as suas listas para serem corrigidas, né? Tá? E depois pedimos que você fizesse na tarefa 10, né, a base de lançamento que vai ser usada para lançar foguetes do nível 1 e nível 2, né, para fazer tratamento estatística dos dados, para traçar trajetórias dos lançamentos, né? Para isso você vai precisar ter a base, depois fazer o foguete, com o foguete lançar o foguete, fazer uma série de medições, depois aprender a fazer análise dos dados,
para isso precisar rever ou aprender, né, como usar o Excel, né? Então, se você não tem, vai providenciando, certo? Um computador que tem o Excel instalado, embora tenha versões gratuitas aí que você possa usar da Microsoft, né? Muito bem. Então, essas eram as tarefas da última circular. Assistir a resolução da lista, depois demos outra lista e preparar a sua base de lançamento de foguetes, né? Mostrei como deveria ser, né? A base. Acho que dei uma foto sobre dela, etc, etc, né? Muito bem, muito bem, muito bem. Então, vamos começar com a Larissa Marques. Ô, Larissa, tudo bem, Larissa? Mostra para nós aqui, Larissa, como é que você fez, apresentou, né, a sua lista 2, por gentileza. Não vamos corrigir nada agora, Só vai para dar um confirmar se jeito. está dando para ouvir. Está dando para ouvir, certo? Lista 2, mostra para nós. Ok. A minha voz está muito rouca, é que eu estou gripado ainda. Tá dando para ver alguma coisa? Sim, abre a lista 2. Certo. Aquela que você preparou, é claro, e mandou lá para a Pâmela e tal. E os demais já vai deixando aberta aí a sua lista 2, seu PDF da lista 2, por gentileza. Está aberto? Está mostrando? Não, você descontinuou a exibição. Sim, deixa eu continuar então. Porque deve ter dado alguma falha. Abre ela, aperta Share Screen. Aí, Tá aqui. agora sim. Então, estamos vendo que tem uma capa, tem a logomarca, né, um cabeçalho, tem o nome da Larissa, é claro, né? E roda aí um pouquinho para baixo, tem aí identificando, né, a circular, o número da tarefa, a lista 2. Ou seja, você identifica o conteúdo antes de abrir, né, o relatório propriamente. Você identifica do que se trata, né, em qual programa, certo? O nome da pessoa, e aí dá até a cidade e o ano em que isso foi executado. Aí, desce mais um pouquinho, Larissa. Aí está o enunciado, né? Aí o que é pedido, né? Calcule a distância, etc. Né? Então, está o enunciado, né? E a resolução, né? Então, estamos observando aqui. A Larissa resolveu fazer, não numa folha pautada, mas numa folha em branco normal, né? Aí tem umas interrogações aqui à esquerda, Larissa. Você pode explicar o que são essas interrogações? Não é muito comum, assim, na matemática, a gente ter uma equação igual a uma interrogação. Chamamos de X, de Y, de Z, mas a interrogação, assim, a gente não chama, não. Essa foi um método para colocar o valor de X máximo para ficar mais evidente, dependendo para alguma pessoa que não tenha entendido, qualquer pessoa que fosse me avaliar, mas normalmente eu sempre utilizo questões relacionadas a X máximo, eu coloco sempre no geral, tanto que nas de baixo tem essa especificação mais explícita. Dá para perceber aqui. Sim, muito bem. E estamos observando que tem um certo espaçamento entre as equações, existe uma certa limpeza, uma clareza. A Larissa não rabiscou uma equação e escreveu do lado a outra, né? O que foi dado, está escrito aí, ó, item B, θ igual a 60 graus, V, índice zero, igual a 22,14 metros por segundo, X máximo é igual a quanto, né, que é a pergunta do item, e um dado que foi dado, e que a Larissa esqueceu, né, mas escreveu o número. 9,8, não sabemos bem o que são, 9,8, né, Larissa? A gravidade em si. Tem unidade, né, Larissa? Tem unidade. Eu esqueci da unidade. Nossos monitores vão se lembrar que você esqueceu disso, pode deixar, né? Sim, muito bem, mas estão aí o que foi dado no enunciado, o que foi pedido, usou uma equação, escreveu a equação literal, né? E foi substituindo os valores e
fez a conta passo a passo e chegou a um valor, uma unidade. 43,31 metros, colocou um quadrinho. Está bonito, está perfeito, é isso daí. Roda um pouquinho mais. Aí era pedido que você fizesse alguma consideração, né? Então, ela escreveu com uma letrinha bem legível, bem fácil de ser lida, né? E colocou lá a primeira foguete que foi mais longe, né? E os dois outros foguetes que foram lançados a 30, 60 graus, né? Mostrando para vocês que eles caíram no mesmo lugar, né? Não importa que um subiu bastante, mas caiu perto, o outro subiu pouco, mas caiu no mesmo lugar, né? Muito bem. Roda mais um pouquinho. Isso, aí foram dadas duas equações, já para dar uma dica de como você tinha que resolver, né? E aí a Larissa, igualmente, né, assinalou o que foi dado, esqueceu de novo o metro por segundo ao quadrado, né, Larissa? E V0 igual a quanto? Que é a pergunta, né? Então, espera aí, Larissa, espera aí, volta aí, né? Assim. Aí no item A, né? A gente está observando que você substituiu os números e deixou o V0 ali, que é um valor desconhecido, é o que queremos encontrar. Então, minha sugestão aqui para a Larissa e para todos os demais. Você tem uma equação literal, que é a primeira que está escrita ali, né? E onde um dos termos, que é o V0, é o que você quer encontrar. Então, antes de substituir os números, você isola o V0. Né? Então, literalmente, vai ser V0 igual a 2 senos de θ dividido, né? pelo 4,12 ali, né? Entendeu? Eu quero ter máximo. Então, isola a grandeza que você quer encontrar antes de substituir os números. Tá? Então, você já encontra a solução literal e, em seguida, sim, só substituir os números e fazer as contas, né? Ok. Roda um pouquinho mais, por gentileza. Isso. Dá de novo. Está ali as informações fornecidas e fez as contas e colocou num quadrinho o resultado, bem espaçado. Então, está com uma certa clareza, está legal. Próximo. Roda mais. Né? Pode ser mais, roda mais. Isso. Aí foi dada as equações horárias literais, né? E foi pedido que você as escrevesse com os dados que você tinha, né? Então, em cada uma delas, você teria que substituir as grandezas como V0, o θ0, fazer a conta. E a única variável seria o tempo, né? Ou seja, a equação horária do final no final. Não sei o que ficou, não. Volta ali embaixo. Vou pegar a equação. Porque não tem o T ali, onde você passou o mouse, Larissa. Não é? Porque a Aqui? equação. Cadê o T? Né? Seria o V0, que você conhece, o seno de 45, você substituiu, menos 9,8 vezes T. T é uma variável. A equação horária seria VY igual, né? Se V0 sendo θ0, o valor numérico, menos 9,8, T. Entendeu? Essa é a equação horária. Você acabou substituindo um tempo aí que eu não sei de onde veio. Acho que foi pelo tempo. Desce um pouquinho mais. Aí, o x de t, né? Também, se você substituir o V0, o cosseno lá de 45 ou 60, não sei, né? Vezes t. Então, seria um número vezes t. Essa equação horária da posição horizontal, né? Então, aqui você se enganou um pouquinho, digamos assim, né? Eu acabei considerando o valor você pegou um de tempo. tempo máximo. Ok, né? Mas isso os nossos monitores vão olhar direitinho, vão comentar, etc. E tal. Aqui a gente estava olhando o jeitão da resolução. De modo geral, está bom, né? Bem espaçado, bem fácil de ser compreendido, de entendido o que você acertou e de ser percebido o que você errou e fácil, então, ser comentado o que você errou, tá bom? Ok, muito obrigado, Larissa.
Maria Clara Cardoso, exibe a sua lista 2, por gentileza. E depois vai ser você, Maria Flor. Já prepara o seu PDF, todo mundo. Apareceu, professor? Agora está com aqueles pequenininhos do lado assim, acho que isso, beleza. Então, né, os monitores já orientaram vocês e tal, né? Então a gente vê que também aqui temos uma capa bem apresentada, né? Bem espaçado, o título, o nome, né? A data, Itumbiara, Goiás, né? Tá certo? Sobe, desce um pouquinho mais aí, né? Isso. Então você tem um enunciado, né? Você tem uma resolução. Aí, cadê? Maria Clara, né? Isso. Tudo bem, a gente viu aí uma setinha azul fazendo uma curvinha, dando a resposta lá do X máximo, né? 50,02 metros. Tá? De modo geral, a gente precisa evitar essas setinhas pelo meio da resolução. Tá? O ideal é você vir de cima a baixo, ou, se forem equações pequenas, colocar uma linha tracejada no meio da página, fazendo tipo 2 colunas. Tá bom? Aí você grifou em vermelho, tá? Tudo bem. E parece que você colocou como observação ali que o seno de 2θ, aí você escreveu 2, seno de 45, vezes cosseno de 45, né? Poderia ter explicado um pouquinho sobre isso daí, porque senão fica um pouquinho perdido, né? Você está calculando o x máximo e tem um seno de 2θ um pouquinho perdido ali. Então, cabe uma observação, uma frase. Entendeu? Sabemos que, substituindo isso na equação anterior, entendeu? Desce um pouquinho mais, desce um pouquinho mais. Então, aqui também, e no item B, é para calcular um x máximo. Aqui também sempre cabe você partir da equação literal, aquela que tem as letrinhas todas, né? Escreve ela, e aí você vai e isola a grandeza que você quer encontrar, no caso já estava isolada, que era o x máximo, né? E aí sim você substitui os números, tá bom? Aqui também, você colocou um seno 2θ e umas pontinhas do lado, também caberia uma explicaçãozinha. Roda mais aí para baixo, né? Ok, um pouquinho mais, pode ir mais para baixo, né? Aí suas considerações sobre um item, tá bom? Mais, vai, né? Então, aqui você seguiu, acho que o exemplo que eu comentei com a Larissa, né? Você quer achar o V0 está no meio da equação. Repare que aqui você escreveu a equação literal, mas já foi substituindo os números, né? Os valores dados, para só lá no final encontrar o V0, né? Não, isole o que você quer antes. Ache a solução literal primeiro. E aí, finalmente, substitui os valores. Tá? E evita essas Setinhas. setinhas azuis com minhoquinhas assim, tá bom? Ok? As unidades estão aí, grifou no quadradinho, chamou atenção para a sua resposta final. Tá bom. Roda um pouquinho mais. Né? Aqui tem a equação literal, tá vendo no item B? É igual a raiz de x máximo g, né? Então, é isso que eu estou falando. Escreva a equação literal e aí substitui os números. Confira que todos os valores que estão entrando estão no mesmo sistema de unidades, né? Porque se estiver com unidades misturadas, o seu resultado não tem sentido nenhum, né? Tá? E deu ali em metros por segundo e quilômetro por hora, tá? Talvez coubesse aqui a transformação de metro por segundo para quilômetro por hora. Você só colocou o resultado, né? Exiba seu conhecimento e escreva lá, transformando metro por segundo para quilômetro por hora, sabendo que um metro é a milésima parte de um metro, do quilômetro, segundo é 1 sobre 3.600 avos, né? Da hora, como o Alberto fez na resolução, né? Ou, em último caso, sabemos que metro por segundo é 3,6, né, quilômetro por hora, né? Tá bom. Continuando, roda aí para baixo. Tá ok, tá ok, tá ok. Tá bom, vai para baixo, para baixo. Lá no último.
Isso, aí as equações horárias, certo? Esse era o exercício, né? Escrever as equações horárias. Você não escreveu, tá? Você tem um Vx com uns números, né? O Vy, o X. Não, eram as equações de cima, onde o tempo é uma variável, né? Então, x seria substituir o V0, o cosseno de 45, fazer a continha, vai dar um número, vezes t. Essa é a equação horária. É a função do tempo, tá bom? Ok. Tá bom. Obrigado, Maria Clara. Vamos ver da Maria Flor. O Arthur Macedo, depois vai ser você. Beleza, você está me ouvindo? Ouvindo estamos, mas queremos ver o seu relatório da lista 2. Tá bom. Se eu só estou no celular aqui, vai me dar só um tempinho para compartilhar a tela. Prontinho. Tem que apertar esse botãozinho verde, chamado Share Screen, e clicar sobre sua lista 2. Pronto, tá vendo? Estamos vendo várias coisas, menos a sua lista 2. Agora sim, Aqui. achamos a lista 2. Tá. Tá, Muito aqui bem. tem a capa, Muito bem. a folha de rosto, lista 2 de cinemática. Certo. Então, aqui você usou um lápis para fazer a resolução, aparentemente, né? Sim, E aí recortou e colou, por exemplo, né? E fez o PDF. digitalizei. Digitalizou. Tá. Fica um pouquinho apagado, né? Porque você usou o lápis e, de repente, uma ponta clara. Tem lápis com diferentes graduações de grafite, né? Do quão negro fica a grafite, tá? Não lembro, talvez o Alberto se lembre aí qual é o número da grafite mais escuro, né? Então, se usar lápis, use um lápis bem escuro, né? Ou usa caneta. E o HB é o mais clarinho, não recomendo. O 2B é o melhor. 2B, a partir de 5B já fica quebradiço. O 2B é o melhor, é o ideal. Isso, o Alberto entende muito disso. Então, se for usar lápis, né? Use um bem escuro, né? Fala, a Gabriela quer fazer uma observação? Fique à vontade, monitores. Bom, eu vi aí que você fez de lápis, né, os cálculos. Muitos bolsistas foram meu privado tirar essa dúvida. Pode fazer de caneta ou de lápis? E muitos que enviaram de lápis não ficaram visível como os de caneta ficam. Então, eu recomendo que vocês peguem uma caneta preta ou azul e escrevam os cálculos de caneta para ficar o mais visível possível. Sim, perfeito, Ok. Gabriela. Pois, eventualmente, o monitor, ao não enxergar uma parte da sua conta, vai penalizar você, né? Então, ou use algo bem escuro ou caneta, né? Como a Gabriela bem lembrou. Eu não estou nem conseguindo ver direitinho aqui o que você fez, né? Mas um comentário que eu faria... agora eu consegui, obrigado. Tudo bem, eu sou um pouquinho cego e aí você resolveu o meu problema, né? Mas o monitor, de repente, ele não vai ficar fazendo o que você está fazendo, Maria Flor, de dar um zoom aqui no seu Zoom. PDF, né? Para poder enxergar alguma coisa. Então, fora a clareza, algo que eu recomendo muito para todo mundo, né? É que sempre pule linha ao escrever equações matemáticas. Eu entendo que as equações matemáticas gostam de ser espaçosas. E quando você aperta uma equação, ela se vinga de você e faz você errar as contas. Tá? Sim, senhor, vou melhorar nisso. Exato. Isso é um comentário que eu faço para todo mundo. Eu estive vendo aqui várias listas, né, já recebidas, é claro, né? E observei que muitos usam essa técnica de juntar, né, a resolução linha a linha, sem pular linha. Bem, como vocês podem imaginar, eu tenho bilhões de anos de experiência, né? De fazer listas, corrigir listas, né?
fiz milhares de listas enquanto aluno de ensino fundamental, médio, de graduação, de pós-graduação. Então, a gente vai aprendendo com os erros. E para você não ter que aprender ao longo do tempo, estou dando essas dicas aqui, não é? Pule linha, né? E escreva sempre as equações com letras grandes, símbolos grandes. Por exemplo, um V0 ao quadrado, não é? Então, tem um V, um índice zero, quer dizer que esse zero fica abaixo da letrinha V. Já você vê gente escrevendo o V e o zero tudo na mesma linha. Não, precisa saber o que é um índice, né? Se vê índice zero, o zero é um índice, né? Tudo bem, a maioria de vocês sabe, né? E o quadrado? O quadrado não está em cima do zero. O quadrado está em cima do V, tá? E não é um quadradinho minúsculo, é um quadradão, entendeu? É um 2, é um 2, né? Entendeu? O seno. Por exemplo, o seno, quando o seno vai ao quadrado, o quadrado está em cima da palavrinha seno, em cima do SEN. Então, em cima do N que vai o quadradinho, entendeu? Tá? Então, são detalhes assim que a gente vai corrigindo, orientando vocês ao longo do tempo, vocês vão melhorando, é claro, né? Mas sempre a coisa fundamental é espaçamento nas equações e letras legíveis, símbolos menos, mais, legíveis, grandes. Porque se você coloca sei lá, um V0 a menos 2, faz o menos 2, o menos minúsculo lá em cima. Tá? Você perde ele e assim por diante. Tá? E siga sempre as unidades. Porque se você faz a resolução, substitui os números, e se você olhar as unidades, e você está calculando aqui um X máximo, e você encontrou 50,02 metros por segundo, certamente alguma coisa está errada, né? Então, se a unidade está errada, é porque você errou nas contas, com certeza, né? Então, sempre fiquem atentos para a unidade, que elas têm que ser homogêneas, né? Tá? Todos no mesmo sistema de unidades. Tá? Você não pode misturar quilômetro com metro, depois a hora com segundo, e assim por diante, né? Tá bom, desce aí um pouquinho mais, por gentileza, a gente continuar enxergando. Né? Sim, é os mesmos comentários, né? Perfeito, Sim. mais, pode descer. Sim. Não, sobe aí um pouquinho, sobe um pouquinho. Cadê? Mais um pouquinho, sobe um pouquinho mais. Não, mais para cima. Mais para cima. Aqui, Não, para. Embora você não tenha pulado linha, você repara que, como no denominador só tinha lá um G, não é? Parece que pulou uma linha, né? Porque você tem uma linha, quase toda ela em branco. Né? Você tem lá x máximo igual a zero quadrado, sendo 2θ zero. Embaixo só tem um G. Então, repara que dá a impressão que você deu um espaçamento, né? E você destaca muito mais as equações. Né? É o que teria acontecido se você tivesse pulado linha. Que parece que você pulou uma linha, porque numa linha só tem um G. Né? Tá? É isso que eu estava falando. Tá bom? Ok, roda um pouquinho mais. Ok, escreveu, letrinha bem legível. Muito bem. Né? Aqui foi dado. Peraí, volta um pouquinho. Tem um negócio manchado ali, Escreveu alguma coisa no verso. Né? Os monitores vão saber, assim, penalizar, né? Tá? Mas tá ok, né? Rodando, sobe. Para. Não, sobe um pouquinho. Letra C, quero ver a letra C. Ah, C, tá. Aí, parou. Viu o que eu estava falando? Y máximo igual... Me parece que é um 22,55 ao quadrado vezes uma raiz de 2 sobre 2, tudo na mesma linha, ao quadrado, tudo na mesma linha. Né? Reparou que você apertou tudo? Não aperte as equações. Elas se vingam de vocês. Tá?
Escreva equações como se estivesse desenhando uma obra de arte. É assim que você tem que encarar as equações da matemática, não? Na maioria das obras de arte. Se tem uma ciência que é exata, é a matemática. As outras, não, nenhuma é. Tá? Tá ok? Desce um pouquinho mais aí. Letra D. Sim, muito bem. Vai para baixo, para baixo. Aí era para escrever as equações horárias. Parou. V e Y, você tem a equação literal. E aí substituiu o V0, o seno de θ, que é a raiz de 2 sobre 2, menos 9,8. Aí você fez a continha, né, do primeiro termo, 15,94 menos 9,8t. Então, isso é a equação horária da velocidade componente y. Tá? Então, isso é a equação horária, pessoal. Os outros dois, coincidentemente, se equivocaram. Né? A mesma coisa está escrito ali para o x, né? Que é 15,94 vezes t. A mesma coisa para o y em função do tempo, equações horárias. Sobe, sobe, quer dizer, desce, desce o seu mouse aí, né? Isso. Aqui? Tá bom, é isso aí. Ok, Maria Flor, né? Obrigado aí Sim. pela sua apresentação. Para quem eu tinha perguntado aí, Arthur Macedo, né? Vamos ver mais um aqui do Arthur. Então, os comentários que estou fazendo aqui para alguns colegas, se você está fazendo coisas parecidas e o comentário é cabível para você, procure melhorar, né? Embora os monitores vão estar, né, corrigindo as suas listas, tá? Mas, de repente, a gente está falando algo aqui que os monitores não conseguirão falar para vocês. Ok, então, Tá aparecendo para vocês? está aparecendo. Então, fez uma folha de caderno, segunda lista de Eu não sei exercícios. se podia fazer assim. Quando mandaram a primeira lista e na segunda também tinha entendido que podia. Aí eu fiz assim. Agora, Ok, está depois aí que a eu vi os outros, não sei identificação, se... está a identificação, Sim. Jacareí, São Paulo, data. Então, aí ele preferiu transcrever, né, o enunciado, tá? Também é válido, gasta um pouquinho mais de tempo, você poderia ter feito a impressão, recortado, colado e resolvido. Então, para aí, Arthur Macedo. Aí, Gabriela, o que você diria ao corrigir esse item A do Arthur Macedo aqui, esse monte de continhas de multiplicação, talvez? O que você diria para ele? Então, primeiro, para começar, eu diria sobre a visualização dos cálculos, que como acho que foi realizado com um lápis, ficou embaçado e não deu para ver, de certo modo, vai ter que dar um zoom nessa foto, nessa imagem. E outra coisa é a questão dos cálculos estarem muito juntos e que dá uma certa bagunça no cálculo. Para ter um entendimento maior, a gente vai ter que dar um zoom ali e tentar ver o que realmente o aluno executou. Então, eu recomendaria que você organizasse mais o seu cálculo e fizesse a caneta. Muito bem, Gabriela, é isso daí. Agora, de modo geral, essa conta que você fez aqui, bastante extensa, ela não é necessária estar presente, entendeu? Você poderia ter feito numa folha à parte, de rascunho, né? E só colocado o resultado, tá bom? A gente não está exigindo que você faça as contas manualmente. Você pode ter usado uma calculadora, do celular, do computador, né? E, enfim, não precisa mostrar que você sabe fazer conta na mão, né? A gente sabe que você sabe fazer, tá? E colocou ali G igual a 9,8, esqueceu as unidades, né? Roda um pouquinho mais aí para baixo. Isso, um pouquinho mais, como a Gabriela falou, né? Tem umas partes assim bem claras, né? Difícil de se ler, né? Pegamos você, hein? Tem umas rabiscadinhas aqui, né? Aí, Gabriela, a gente vai descontar alguma coisinha deles por causa desse rabiscadinho aí, né? Possivelmente. Possivelmente. Entenda-se. Certamente, né, Gabriela? Exatamente. Sim, temos que ter clareza, limpeza nas listas. Os monitores podem até dar um ponto extra pela limpeza, pela boa apresentação. E podem tirar, inclusive, pontos, se você fizer uma má apresentação. Não estou falando que seja o seu caso aqui. Mas um aluno
pouco atento ou muito relapso, que faz muita coisa feia, pode até ter feito todas as contas com a chegada aos números corretos no final. Mas se a apresentação estiver horrível, o monitor pode retirar muitos pontos pela má apresentação. Tá? Então, aqui não é só o resultado numérico, né? Mas a forma também importa. Tá? Ok? Continuando, desce aqui para baixo, por exemplo. Né? O Roberto está comentando aí no chat. Vamos olhando também, tá? Tem mais rabisquinhos, mais coisas apagadas. Rodando um pouquinho mais, por gentileza, para baixo. Pode ir mais, Arthur. Sim, esse é o problema quando a gente resolve transcrever algo, né? Você se equivoca numa palavra, e não sei se você está, aparentemente, você está usando lápis, daria para apagar com a borracha, né? Vou fazer com caneta. Aí errou uma palavrinha, pronto, né? Fica muito difícil você consertar, né? A menos que você não rabisque, mas escreva em seguida, vírgula, digo, e escreva a palavra na forma correta, tá? Tá bom? Continuando aí. Ok, muito apagadinho, pontinhas no meio, né? Tá. Gabriela quer fazer um comentário? Dá uma paradinha aí. Fala, Gabriela. Então, eu tive também alguns bolsistas que ficaram em dúvida. Eu posso colocar tudo no papel, tirar uma foto e pôr no relatório? Até pode, só que é mais viável que você, por exemplo, pegue a introdução do problema, copie na circular, vá no documento, cola lá. E aí o resultado, se você quiser, você ponha no papel e pegue, tira uma foto visível e cole no seu documento. Eu acho dessa forma mais visível para a maioria dos Né? alunos. A maioria está fazendo assim, e você poupa um pouco de tempo e não corre o risco de errar uma transcrição, que é o que você está fazendo, né? Tá? E já falamos aí das continhas, etc, etc. Sobe um pouquinho mais, quer dizer, desce aí o mouse um pouquinho mais, né? Faltou colocar os resultados dentro do quadradinho, como, né, o pessoal anteriormente fez, tá? Ok, então você seguiu o mesmo padrão lá do primeiro até o último, né? Isso. E aí, para dar uma paradinha. Tá, aí você escreveu direitinho as equações horárias, né? Pegou a forma literal, substituiu os valores que eram conhecidos, né? E, claro, fica a única variável, que é o tempo, ou o x, no caso aí da equação da parábola. Tá? Muito bem. Arthur Macedo. Obrigado, Arthur. Tá? Aí, Gabriela, escolhe uma pessoa aí para mostrar a última lista para a gente. Tá bem, eu vou ver aqui. Camila Valério. Camila Valéria, cadê a sua lista? Eu vou apresentar aqui. Aí, Alberto, agora você que vai comentando a resolução da Camila Valéria. Ok. Muito Tá bem. dando para ver? Tá dando para Sim, ver. já Boa. gostei da capa, bem arrumadinha no lugar. Né? Você bate o olho, você já sabe do que se trata, né? Tá tudo organizado, onde sabe onde está seu devido lugar. A foto está bem feita, letra muito bonita, parabéns. Arrumadas, margem direitinho. Agora o seu lápis, de novo, né? Dá um zoom um pouquinho aqui, para eu dar uma olhada. Aí. Ok, isso. Você vai fazer essas contas, você esqueceu da... Não, até que as unidades de medida... Eu te aconselho fazer sempre o seguinte, ó, coloca os dados num cantinho para você usar essas equações, né, depois. E Tá bom. bem usual você fazer com essa divisão, né, sendo 2 tetos, 9,8. O ideal é, como você tem uma folha de papel, você tem espaço, faz mesmo a divisão normal, sabe? A equação sendo 2 θ dividido pelo 9,8 direitinho, que facilita o teu monitor dele enxergar isso aqui, entendeu? Porque essa forma de escrever, geralmente,
Ei, Alberto, seu som está ruim. Você tá Alberto, a internet está ruim, ou é a minha aqui? Também não estou conseguindo ouvir, professor. Tá ruim É. mesmo. A internet do Alberto lá. Acho que ele congelou. Né? uma linha, Mas, você supor que tá, mas você não deu, e você está tratando Alberto, ele tá muito ruim. Creio que ele saiu, Internet. professor, para tentar resolver esse problema. Sim, sim. Então, mas aí comentando rapidinho aqui, então, pularia a linha, né? E repara que você escreveu x máximo igual a v0 ao quadrado, sendo de 2θ, dividido por 9,8. E aí você colocou na linha de baixo 22,14 ao quadrado, né? E cadê o seno de 2θ? Ah, professor, dá É que né? eu tô acostumada Mas a você fazer a tem que conta de escrever. cabeça. Tem que escrever, né? Pode ser Ok. 22,14, 4 vezes 1, dividido por 9,8, entendeu? Ou seja, você mostra que você não esqueceu o seno de 2θ, você mostra que deu 1, né? Ou até escreva lá, seno de 2 vezes 45, né? Numa linha de baixo, se quiser colocar, olha, então seno de 90, depois é 1, né? Assim por diante. Né? Evita pular, Beleza. assim, grandes passagens. Pronto, Alberto, voltou? tá chovendo aqui, a internet vai ficar assim, infelizmente, tá? Mas Tá vamos bom agora, continua aí. beleza. Tente colocar a unidade de medida ao invés de escrevê-la, tá? Porque isso é uma equação, então é uma linguagem. Então, você coloca 50, no caso, isso 50,0 já estava bom, né? Com uma casa decimal, e colocar M mesmo, de metro, entendeu? Então, não se escreve numa equação ter esses textos dessa forma. Né? Mas está tranquilo, tá bom. Pode passar mais para baixo. O Canali já falou sobre a questão dos 2θ, né? Então, já está resolvido. Sim. Aqui, tá, você põe o x máximo, 49, com a raiz, tá, você vai mostrando as equações, mas mantém o mesmo problema, né, de escrever a palavrinha, né, métodos. Também aconselho você a dar essa arredondada aí, ok? Arredondar 43,3. Ah, não, aí ficou aquelas casas decimal, não tem problema. É uma unidade medida, você tá. Note aqui, ó, é um alcance. Você consegue medir 43 metros e 43,26, ou seja, 6 centímetros lá com aquela precisão. É muita coisa. Né? Aliás, 2 centímetros e no milímetro, né? Então, é bem, como é que diz? É impossível, você não vai fazer isso. Então, você coloca 43,3 que está de bom tamanho, ok? No mais, está tranquilo, não vejo nenhum grande problema. Eu colocaria o seguinte, escreva a equação. Eu colocaria, não, o recomendado. Escreva a equação direitinho, depois embaixo, você substitui os valores, ok? Para o monitor que está avaliando o seu material, ele vê que você sabe o que você está fazendo. Está seguindo uma linha de raciocínio, porque você sabe que você sabe, mas o monitor não sabe que você sabe ainda. Você tem que provar para ele que você sabe. Então, para isso, você segue todos os passos conforme a liturgia, né, da linguagem matemática te orienta, ok? Você está mostrando para ele que você sabe o que está fazendo. Muito bem, pode passar mais adiante. Aqui, isso, eu te aconselho, aqui tá bom, mas fazer mais centralizado um pouquinho, né, para não ficar essas bordazinhas aqui, mas o resto tá bem tranquilo. A mesma coisa, você mantém o mesmo problema, né, lá com a unidade de medida, pode baixar mais, aqui não tem muito o que comentar, né? Pode baixar. Aí, isso. Deixa eu ver aqui. O seu tempo máximo, 2 seno θ sobre G. Olha onde é que está o teu G, menina. Lá embaixo. Lá naquela primeira linha lá. Isso é uma equação, é uma linguagem. Ela tem uma forma própria, né? Eu entendi que você quis colocar esse G aqui
para ele ficar cabendo dentro da linha, né, da linha do texto, mas não é esse caso. No caso de ação, ele segue a linha da divisão, ok? Porque senão a pessoa vai pensar que está sendo 2 vezes 0 elevado a g. Então, vai dar... Claro, está vendo isso, pode ser um problema, mas, às vezes, as pessoas se enganam com esse tipo de situação, devido muito tempo que não viu a equação, e começa a achar estranho assim, então, numa primeira olhada, acaba atrapalhando, atrapalha mais do que ajuda, ok? Deixa eu ver o que mais. Esse teu índice aqui, eu esqueci de dizer, né? Tenta colocar ele mais para baixo um pouquinho, porque ele é um subíndice, né? Ele está mais embaixo. Ele não é uma continuação, não é um x vezes o máximo, entendeu? São coisinhas que são chatas à primeira vista. Poxa, será que quem está escrevendo não está... Mas quem mexe com muita lista muito tempo acaba se irritando com esse tipo de nomenclatura fora do padrão, que ela te induz a um erro que só mais te atrapalha do que te ajuda, ok? São mais essas informações. Baixa mais um pouquinho, por favor. Deixa eu ver mais embaixo. Aqui, aí, você mantém o G ainda lá embaixo, né? Mas tá tudo bem. 2G lá, dá para ir. Mas tente corrigir isso na próxima vez. Uma alternativa pode parecer até muito, como é que posso dizer, exigente demais, mas para você que está começando agora, eu aconselho sempre você escrever as unidades de medida na medida que você vai preenchendo e ir cancelando quando você não sabe qual é a unidade que vai sobrar lá no final. Até para você fazer uma prova de análise dimensional correta, ok? E você provar, não, eu fiz certo, as minhas contas estão certas. Já aconteceu comigo, por exemplo, de eu fazer a equação lá, chegou num resultado T, aí eu olhei assim, a fórmula estava boa, mas eu não fiz análise dimensional e esqueci um valor, um V a mais lá. Isso jamais aconteceria se eu estivesse olhando direitinho a unidade de medida. É chato? Mas é fundamental, porque isso te ajuda muito a cometer erros bobos que vai te atrapalhar o resto da tua vida. E aqui você coloca 3 casas decimais, né? Com uma precisão absurda nessa altura aqui, né? Basta arredondar para 24, 21,2, já está de bom tamanho, ok? Não precisava colocar isso tudo. Mas tudo bem, vamos adiante. Pode descer, por favor. A mesma coisa, o mesmo erro você comete, né? O T com segundos, você escreve os segundos, não precisa. Agora, tua velocidade em Y, peraí, ele está pedindo por G, tua velocidade deu negativa. Escreva a equação horária do movimento no item, problema 2. As 4 equações horárias que descrevem o movimento de qualquer foguete, equação da trajetória são dadas. Não lembro de ter visto equação valor negativo lá não, tá? E cadê a variável? Você escreveu o teu VY aqui. Não está certo não, tá? Com esse valor negativo, significa que o teu VY está apontando para trás. Tá entendendo? Você tem um vetor, deixa eu botar aqui equação no... horária, ela substituiu o instante T por 5,09, né? Ou seja, não escreveu a equação horária, assim como no X, né? E no Y, ela substituiu o tempo por 5,09. Ou seja, não é a equação horária, né? Mas o Alberto, o Pedro, o Vô não tinha levantado a mão. O Pedro, quer fazer a pergunta ainda aí para o Alberto? Boa noite. A pergunta é na hora que você falou sobre cortar as unidades. Quando eu for cortar um ângulo, por exemplo, seno ao quadrado de teta... Oi? Fala, Pedro. Por exemplo, quando eu for cortar uma unidade seno ao quadrado de teta, como que eu corto o ângulo, a unidade do ângulo? Seno ao quadrado de teta, quando você tem, quando está escrito seno ao quadrado de teta, significa que é seno de teta ao quadrado, ok? Aí é só cortar esse 2zinho dele, se tiver um seno de teta abaixo, corta só o 2 mesmo e corta o seno embaixo, entendeu? Aí vai sobrar só um seno de teta. Eu não sei se eu respondi a tua pergunta. Eu não sei se o Pedro está com dúvida sobre qual é a unidade do seno.
Se foi isso, Pedro, as É funções isso. trigonométricas não têm unidades, porque as funções trigonométricas são sempre razões entre comprimentos dos lados do triângulo, né? Entendi. Entendeu? O que é o seno Então, de θ? precisa É colocar cateto em função. oposto sobre cateto adjacente, é comprimento sobre comprimento, né? Então, não tem unidade. Funções Beleza. trigonométricas, tá? Entendi, obrigado. Ok. E deixa eu só acrescentar aqui uma informação. Olha, como eu tinha escrito lá, unidade, quando você vai escrever a função horária, isso é fundamental. Se você não entender o que significa uma função horária, entra em contato comigo, conversa com teus monitores, mas não deixa de fazer essa lista sem entender o que isso significa. Porque a função horária é basicamente uma descrição física, basicamente não, é uma descrição física do que a gente no futuro, ou o que aconteceu no passado. Então, é as equações, as funções horárias que te permite você descrever o teu movimento a partir das leis físicas conhecidas, entendeu? Então, é fundamental que você saiba isso, porque senão, chega lá na frente, quando a gente for trabalhar, por exemplo, lá na modelagem da tua trajetória, do teu foguete, por você não aprender esse básico aqui, você vai se enrolar muito lá na frente. Entendeu? Então, não fique sem fazer a parte da função horária. Roberto, sem entender. Maria Flor levantou a mãozinha. Fala, Maria Flor. O senhor disse para a gente trabalhar com as unidades nos cálculos, né? Aí eu quero saber se a gente pode... se a gente tem que escrever metros por extenso, ou se a gente pode abreviar e escrever por extenso só no resultado, como o senhor pediu anteriormente. Não, as unidades de medida não se escrevem por extenso, ok? Você dizer metro, escrever metro. Não, você só o símbolo mesmo. É aconselhado no sentido assim, de você, se você não sabe fazer isso, é bom para você aprender. Uma vez que você sabe, aí até abusa de tanto ter que escrever esses negócios. Mas, porque acontece o seguinte, ó, por exemplo, teve um caso, cadê? Não foi aqui, mas, ó, se você olhar aqui, tem gente que bota VY, se você olhar aqui na segunda, no canto aqui, ó, VY, tá vendo minha seta do mouse aqui? Consegue ver? Não, né? A seta do meu mouse. Não sou eu que estou mexendo, tá? Não é você que então tem aqui. Compartilhando. Pois é. VY, olha aí, VY igual a 24,94 menos 49,882, ok? Aí, se você não bota a unidade de medida aqui, tem gente que coloca igual, aí depois menos 24,942 metros por segundo. Essa expressão está errada. Por quê? Porque você não coloca no outro lado lá metro por segundo, e lá no finalzinho você coloca metro por segundo. Então, assim, pode parecer ser uma bobagem, mas isso te confunde lá atrás. Ou você escreve todas as unidades de medida e vai trazendo ela até o final e ir cortando, como eu fiz lá na minha demonstração, ou você escreve no final, portanto, V é igual, tal, e coloca a tua unidade de medida, você sabendo, tá? Mas não coloque em texto, coloca o símbolo em si. Tudo bem? Sim, senhor. Obrigada. Então, aí, Alberto. Oi. Pessoal, veja aí a equação do canto inferior esquerdo. X igual V0 cosseno de θ vezes T. Se tivesse escrito a unidade, os segundos, sobraria apenas metro. Repara que o colega escreveu x igual a 73 metros por segundo ao quadrado. Pois é. Então, esse é um resultado redondamente errado. Vai ter 0 do monitor nesse item, porque ele errou a unidade completamente. Entendeu? A unidade ou está certa ou está errada. A unidade não tem meio certo, né? Nos números, você pode, ela não era 73, era 0,1, né? Tá quase certo, né? Mas 73 metros. Se você escreveu metro por segundo ao quadrado, mas está completamente errado. O monitor vai dar 0 ali. Ele não tem outra opção. Ele falou, ele só errou as unidades. Não, ele não errou só as unidades, ele errou o problema inteiro, né? Por isso Deixa eu só contar uma pequena historinha do que aconteceu. Os Estados Unidos foi fazer uma parceria com... A NASA fez uma parceria com a ESA de mandar um satélite para Marte.
E aí, o que é que acontece? Eles iam fazer uma parceria. Então, a NASA, se não me engano, ela fez o projeto, fez o satélite todo, a sonda, e os europeus foi quem fizeram a condução dela, né? Mandar até lá, até Marte. Resultado, houve um desencontro, porque o sistema americano, ele usa as unidades de medida imperial, né? Polegada, sabe? A pressão não é a mesma pressão que a gente mede, a velocidade não é metro por segundo, etc. Então, eles usavam um sistema de unidade de medida diferente do sistema de unidade de medida internacional, que é o que a Europa usa. Resultado, quando eles davam lá as unidades de medida em metro por segundo ou em quilômetro por hora, tal, quando você convertia isso lá para as milhas, isso dava valores absurdos. Então, o que é que acontece? Quando eles fizeram a projeção do foguete para ele aterrissar lá, porque isso é pré-programado, né? Programado antecipadamente, a velocidade saiu mais alta do que o que ele deveria ir. Resultado, o satélite foi como um foguete lá para Marte e não havia mais nada que possa ser feito, porque quando eles mandaram a ordem para ele pousar e ele descer com a velocidade, ele foi com a velocidade como um foguete. A ordem já tinha sido dada, eles perceberam que estava rápido demais e que ia perder o satélite e não dava mais para fazer nada. Quando foram investigar, descobriram que era erro de unidade de medida. Perderam mais de 2 milhões de dólares nesses trabalhos. Então, assim, leve a sério a unidade de medida, porque é um negócio sério, viu? Errou, tá errado. Tá. O Alex Gregório está com a mãozinha levantada. Fala, Alex. Oi, boa noite. Eu fiquei com uma dúvida na parte das equações horárias, porque, assim, precisa colocar a unidade de medida. Mas se eu ainda deixar a equação em função do tempo, eu preciso especificar qual unidade é, mesmo não tendo obtido o valor ainda? Quando você coloca os valores, você coloca os valores e a unidade de medida daquele valor. Isso é um excelente exercício para tu fazer a tua análise dimensional. Por exemplo, essa questão do x aqui, ó. Olha aí a equação que o Canalha observou. V0 cosseno de θ vezes t. O V0, você colocaria aqui 28,84 metros por segundo. Aí você, o cosseno da meio é meio t. E aí o que acontece? Quando você substitui o teu valor de t, 5,9 segundos, você vê que o segundo cancela com o metro, lá do metro por segundo, cancela com o segundo do metro por segundo. E aí sobra só o metro. Então, quando coloca a unidade de medida correta dentro do valor que está aqui, deixa o t sem unidade, porque quando você vai colocar, é que você coloca a unidade, e aí você acerta a equação. Ok. Finalizando aí, Roberto, rapidinho, por gentileza. É só olhar aquela minha aula, a última aula, a aula que eu dei, porque lá eu... Tá. Acho que é o último exercício mesmo, né? E no Y não faltou unidade, né? Aí, 0,06. Também totalmente errado. Não, mas 0,06, só faltou unidade. Totalmente errado. Tá bom? Ok, pessoal. Então, fizemos alguns comentários. Claro que os monitores vão fazer muitos outros comentários em cima da sua lista. Né? Obrigado aí por compartilhar conosco, né? Então, esses comentários, todo mundo vai, né, absorvendo essas informações. Se o seu está muito mais bonito que tudo isso, parabéns, né? Se o seu está igual, ou com esses probleminhas, ou pior, você sabe que tem que melhorar, né? Tá? Porque, assim, se você insistir no erro, eu vou fazer de qualquer jeito, o negócio é só entregar mesmo. Não. Se você entregar 3 porcarias seguidas, a gente manda você para o espaço também, tá? Então, você está aqui para melhorar, né? Pode errar, porque está para aprender. Mas insistir no erro, não queremos você não, tá? Muito bem, agora vamos para a próxima tarefa. Elias Martins. Fala, Alberto. Quer falar, Alberto? Não, era só acrescentar só uma informação, vou dizer para os alunos aqui o seguinte, rapidinho. Não se sintam constrangidos se for exposto o seu erro. E nas melhores agências espaciais, por exemplo,
E esse exercício, ele é contínuo. Existe uma lista, existe um livro de erros. Eu não sei se vocês sabem disso, mas existe um livro de erro para não serem cometidos por as outras turmas. Então, quando alguém comete um erro, ele é estudado ao extremo. Para quê? Para que você não cometa esse erro quando estiver em atividade, entendeu? Então, não precisa se sentir mal, é um aprendizado, estamos todos aqui para isso, né? Para aprender, ok? É isso. Muito bem, é isso aí. Cadê, Elias? Cadê a sua base Oba! de lançamento, Elias? Mostra aí para Olha aqui, nós. Urso. Cadê? Aí, pessoal, para vocês verem, agora vocês têm que dar um pin no Elias Martins. Aí. Professor, é o seguinte. Eu não sei se o pessoal vai conseguir observar. Vou dar um pin aqui em você, por isso que eu preciso que vocês tenham um lugar bem iluminado, senão a gente não vai enxergar eu posso falar, a base aqui. Vai, Elias, mostra aí. É porque é o seguinte, a câmera do meu computador ela não é muito boa. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou usando a câmera do meu celular e também a câmera do computador. Só que se o senhor quiser olhar mais claramente a minha base, o senhor pode olhar pela do meu celular. Também está na reunião. Entendeu? Ah, tá. Agora eu já não sei. Eu tenho 2 de você aqui, então. Eu posso desligar essa câmera aqui e o senhor pode dar pin na outra. Tá bom, faz isso então. E onde é que eu vou achar você? Eu tenho um você aqui apagado aqui. Fala aí, deixa eu ver se eu acho você aqui, cara. Me achou? Tem um eco aí e não achei. Pronto. Eu vou ter que... Deixa eu baixar o volume aqui rapidinho. Vou baixar aqui. Pronto, agora sim. Oh, meu Deus. Ah, Elias, vamos deixar para lá. Mas eu só estou vendo aqui você, quer dizer, o seu nome aqui, não achei você expondo, não. Tá? Deixa, na outra ocasião a gente chama você, tá? E agora? Elias, tá, achei você aqui. Deixa eu ver aqui. Acho que é onde você estava mesmo. Ah, agora sim. Ah, tá melhor agora. Tá. Aí, agora sim. Ah. Fez ela do zero aí? Sim. Dá um pin aí. Foi. Todo mundo dá pin nele aí para poder enxergar ele direitinho. Deixa eu ver por trás, ela por trás. Aqui, ó. E o que está faltando aí, seu Elias? Cadê a cordinha? Ah, a cordinha é amarrada. Cadê a cordinha amarrada? Onde você vai botar a cordinha? Fala para nós. Não, mostra aí na base. Aqui, ó. Vai amarrar. Amarrar onde? Aqui, o cabo. Aponta com o dedo aí onde você vai pôr a pontinha da corda. Amarrar por cima. Você vai fazer um furinho aí, um furinho nesse cano, né? E passar a ponta da cordinha dentro do furinho, certo? Ok. E o que mais você vai fazer para fazer com a cordinha? Fazer o furo aqui, né? Amarrar por cima. Nó. Pronto. Tá faltando alguma coisa, Elias? Além da corda? Não. Além da corda. E a corda, quando você puxar, ela vai fazer o quê? A corda vai fazer o quê? Como é que a corda vai atuar? Bom, a corda ela vai atuar como um gatilho, né? Sim. Para poder disparar o foguete. Sim. Mas está faltando alguma coisa. Uma coisa aqui, Urso. Imagina que você tivesse colocado a cordinha aí onde você falou. E aí você puxa a cordinha. A cordinha vai fazer sua alavanquinha abrir o registro? Sim. Não, a pessoa vai arrancar a base do chão. Ah, sim. Ah, sei o quê? O que está faltando? Os grampos. Falta os grampos também. Mas ainda, além disso, falta outra coisa. Tem uma peça principal aí que vai dar estabilidade na hora que você puxar a cordinha para alavancar seu foguete. Exatamente. A Gabriela está dando uma boa dica aí. Uma pecinha fundamental. Ai, meu Deus.
Deixa eu Alguém pensar. escreveu no... Sim, lembrei. O que Argola. que é? Argola! Onde é que você vai colocar argola? Bom, agora vai ficar aqui, né? Aí, Assim, ó. sim, porque quando você puxar a cordinha, né, a ponta da cordinha vai puxar a alavanca em direção à argola. Aí sim, vai fazer girar, né, o registro, vai abrir o registro. Você testou na sua base? Sim. Na medida do possível, né? Sem a corda, sem a argola. Vazou, veio um monte de bolinha de ar assim. Blu, 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 blu. Não, só quando eu abri debaixo da água. Quando Não tá abre, vazando, sim. Não está vazando, não? não. Tá. Levanta de novo aí, você está escondendo o negócio aí. Estamos admirando a sua base. Levanta a base aí. Ela não é muito bonita, não, professor. Mas é só isso, cara. Ninguém mandou fazer base bonita. Agora, essa alavanca aí, segura aí parado para nós ver, rapaz. A alavanca, vira para cá, vira. Vira um pouquinho mais. Outro lado. Então, você não teria cortado demais esse caninho aí que serve como alavanca? Não, porque é bem flexível. Esse registro ele é bem mole. Ele é bem mole? Sim, falando nisso, teve um aluno aí que falou, pô, professor, eu coloquei WD-40 e ficou pior ainda. Sim, esses lubrificantes WD-40, plástico com plástico, ele piora muito. Ele não serve para isso, entendeu? Então, ou você deixa sem, mas não bota WD-40. Agora, tem uns registros que são muito duros, tá? E tem registro que vaza. Vaza pelo registro, tá? Que marca que é o teu registro aí? Senhor? Qual é a marca? Professor, a marca está em cima dele, mas eu já tampei. Quanto você pagou? Quando eu paguei pelo registro? Foi R$5. Tá bom. Tá bom. Deixa eu ver o biquinho aí, a válvula do pneu de bicicleta. Espera aí, a válvula. Aí. Sim. A válvula fica aqui, ó. Faltou a borrachinha embaixo. É por dentro que eu coloquei. Às vezes, mas por segurança, eles colocam por dentro e por fora, tá? Mas se não vazou, tá bom. Tá. Tem duas mãozinhas levantadas aí. De repente querem perguntar para você. Espera aí, não vai embora não, Elias. Ô, Romeu. Fala, Romeu Chaves. Professor, eu só queria falar que o senhor comentou do registro duro, né? Em 2019, na Mobfog, que eu participei, ainda bem que eu não precisei abortar o lançamento, porque o registro estava muito duro. Tem que dar uma conferida. E eu também queria perguntar para o senhor se o senhor recomenda usar grafite em pó nesse registro de plástico, se ele estiver duro. Não sei, nunca usei. Faça o seu teste aí, entendeu? Ô, Gabriela, você já usou grafite em pó para tentar deixar mais macio o registro? Não, nunca usei, nunca utilizei. Eu já tentei utilizar óleo de sapato, sabe? Para tentar dar uma deslizada melhor. Só que grafite não. Então, também não sei. eu tô Fala, Gabriela. aqui com uma base que eu fiz como experiência no passado, e aí eu comprei qual é o nome? Esqueci essa parte aqui. Enfim, a parte aqui que você alavanca, né? E aí, com a pressão, faz o foguete voar. A marca é a Akato. Eu utilizei ela, só que creio que essa marca ela não foi tão boa para esse tipo de experiência, porque é muito duro. Então, tipo assim, quando eu puxava a alavanca, demorava muito para o foguete ser lançado, ou parava na metade do voo e não acontecia nada, porque direto perdia totalmente a pressurização, porque estava extremamente solidificado ali e eu não conseguia mexer totalmente. Então, eu recomendo que vocês encontrem em casa de construção, sabe? Um tipo desse daqui, ó, só que redondinho, sabe? Só isso mesmo. Sim. Tem diferentes fabricantes de registro, por isso que eu perguntei a marca, Elias. Então, ao invés de simplesmente ir lá na loja e comprar, o primeiro que tiver,
peça para o vendedor para você olhar. E aí você tenta abrir e fechar. Então, uma recomendação que vale para todos vocês. Ah, professor, agora que você está falando, eu já comprei, já instalei, está duro para caramba, né? Sim. Se ficar duro demais, é o que a Gabriela falou, você não vai conseguir fazer os lançamentos dos foguetes, né? Entendeu? Por isso que a gente até falou, ó, façam testes, aí vê se está funcionando bem, né? Você pode descobrir que o seu está tão duro que quando você puxa a cordinha, você não consegue abrir ele instantaneamente. Vai, Elisa, mostra aí que você consegue abrir ele instantaneamente. Só comprei esse aqui mesmo porque eu já tinha feito. Entendeu? Sei. Entendi. Comprei do mesmo cara que eu fiz o foguete da jornada. Tá. Ok, então aí fica um comentário aí. Romeu Chaves, você que estava na jornada de foguete a semana passada, né, Romeu Chaves? Sim, eu mesmo. Isso. E ganhou o troféu de campeão lá, não foi? Foi, tá no meu quarto, o troféu. Bonitão, aliás. Muito bem. Mostra aí o troféu pra gente. Dá para pegar aí agora? Um momento, professor. Tá bom. Ok, vou tirar o PIN aqui do Elias. Aí, clica lá nos 3 pontinhos, remove PIN. E vou remover o PIN aqui da Gabriela também. Eu estava com o PIN na Gabriela. Aí estou vendo a Gabriela bem de pertinho. Ah, sorriso da Gabriela. E chegou inteiro, ó. Cadê você, Romeu? Fala aí alguma coisa, Romeu, para achar você aqui. Aqui, ó. Ah, aqui embaixo. Inteiro. Só deu um problema no aeroporto, só que ainda bem que estava com a minha mãe, o troféu, que ficaram perguntando, o que é isso, o que tem aqui, não sei o quê, que aeroporto tem esse protocolo de segurança, mas minha mãe conseguiu desenrolar lá e ele chegou aqui em Porto Velho. Em Porto Velho. Mostra o troféu para nós aí, que agora eu dei PIN em você aqui. Você está bonito toda a vida aqui. Ah, que bonito. Troféu de campeão. E aí eu penso, você levou na mão, é claro, para não vai despachar, né? Um troféuzão desse, né? Mas medalha no foi na peito, sacola. Eu não sei como minha mãe levou, não, mas ela não despachou, não. Foi Sim, na. claro, que ia quebrar, né? Pode quebrar. Muito bem. Aí o pessoal está escrevendo aqui, ó, muito lindão, ó. Eu não sei se estão falando de você ou do troféu, entendeu? Ô, Romeu, já que você está aí, Romeu, cadê a sua base de lançamento de foguete? Calma aí, deixa eu afastar a câmera um pouco. Aqui, ó, a minha base. Eu só não tinha 5 metros de barbante aqui em casa. Aí eu reutilizei o barbante lançador antigo, mas ainda tem um pouco, ó. Sim, mas depois você vai arrumar mais barbante. Mostra aí de novo devagar aí. Ah, tem um probleminha aí, seu Romeu. Qual? Mostra a base de novo aí. Onde você colocou o barbante? Está do lado direito do T. Certo? Põe o dedinho aí. Põe o dedinho aí. Aí, é o lado direito do T. Você vai fazer a alavanca chegar até aí. E com isso você vai quebrar o registro, Romeu. Esse negocinho aí tem que estar do lado esquerdo do T. Porque o registro só abre 90 graus. Você não pode fazer ele girar mais que 90 graus que ele se quebra. A cabeça dele, pum, sobe. Entendeu? Então, muda de lugarzinho isso daí. Tá? Porque quando você puxa rápido. E essa alavanca gira. Mas ela tem que girar e parar rente ao tubo de lançamento. Nem um pouquinho a mais. Senão você quebra o registro. Tá? É muito delicadinho esse registro. Então, todos vocês, fiquem atentos. Mostra de novo aí, Romeu. Levanta a barra. Mas qualquer coisa, tem esse lacre aqui em casa, tem sobrando. Isso aqui é coisa rápida. Sim, eu sei. É coisa rápida, Levanta um pouquinho mais. Fica parada a base, rapaz. O pessoal vê. Levanta mais um pouquinho. Levanta mais. A base, Então, põe o dedinho aí, porque você vai mudar. Aqui, aí tirar daqui seria tirar daqui e colocar aqui. Isso, exatamente. Ou na beiradinha do cano, né, de lançamento, mas do lado esquerdo dele, de quem está olhando daqui para lá. Perfeito. Tá bom. É isso mesmo. Tá? Agora, mais uma coisa, Romeu. Tá? Levanta de novo a base, Romeu. Isso. Aí em cima do registro, tem o caninho. Tem uma enfoca-gato preto aí. Bota o dedinho.
Poderia ser 2 aí, tá? Um de cada lado da cabecinha do registro, tá? Para ficar mais duro, mais resistente. Eu não coloquei 2 porque aqui eu deixei fechado, só deixei aberto aqui. Aí eu coloquei entendi, só entendi. nesse lado. Abre aí para a gente ver se está fácil para abrir isso daí. Aqui, ó. Abre o registro, gira aí. Tá macio? Não tá que nem o outro, que eu cheguei a comentar do meu lançador da Mobfog de 2019. Tava igual uma pedra o registro. Tava muito difícil de abrir. Esse aqui não, esse aqui tá... Sim, perfeito. E a gente coloca a alavanca para que você possa fazer menos força e abrir o registro, certo? Isso vai ser feito à distância. Então, a gente aproveita e coloca esse bracinho em cima que faz o efeito de alavanca, né? A alavanca pega a sua força e multiplica pelo comprimento ali do braço, né? Enquanto forem perpendiculares. Tá bom, Romeu. E as garrinhas metálicas, Romeu? Para prender a base no chão. O vergalhão não tá aqui do meu lado agora, entendeu? Mas você tem. Eu tenho vergalhão aqui em casa, eu só não lembro onde tá. Acho até que eu lembro onde tá. Tá mas bom, aí... tá bom. E cadê a bomba de encher pneu para pressurizar a base? A bomba tá aqui no quarto. Só um momento que eu vou pegar. Tá bom. Com licença, Canali. É só uma pequena coisa. Fala, Iago. É que eu acho que foi o mesmo problema que ele teve também. Eu achei que se botasse desse lado, eu também coloquei, né? Eu achei que seria melhor para puxar. Na hora de puxar, acho que seria melhor. Nem pensar que você vai quebrar o registro. A cabecinha dele é muito frágil, entendeu? Quebra muito fácil. Estou falando que eu já quebrei, então não quero que vocês quebrem. Mostra, Romeu. Vocês estão dando o pin aqui no Romeu, né? Tá bom. Isso. Então, uma bomba metálica, certo? E já tem um manômetro. Isso, tem um manômetro. Vai até qual pressão o manômetro, Romeu? 160 PSI. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui, ó. 160 PSI. Tá. Vai até 160. Muito bem. Comprou na loja aí perto de casa, Mercado Livre, já tinha, como é que é? Não, essa eu comprei faz tempo. Deve ter sido em 2019. Eu só não levei para a Mobfog porque eu não sabia estender a mangueira, entendeu? Se eu soubesse, eu teria estendido a mangueira e teria levado. Mas essa bomba eu já tenho faz tempo. Eu comprei aí no Rio. Tá bom, muito bem. Ok, Romeu. Obrigado, obrigado. Vamos ver agora a da Larissa Marques. Larissa. Cadê você? Tá aqui. Peraí, deixa eu dar vou falar para sair deixa eu logo, dar um pin pra em aparecer você, direito. Larissa. Deixa eu dar um pin. Todo mundo dá um pin aqui na Larissa. Vamos ver a Larissa de pertinho. Muito bem, Larissa. Mostra aí a sua base para nós. Bom, eu coloquei a corda aqui, então ela já está enrolada, mas qualquer coisa eu posso tirar para explicar um pouco melhor do como tá o anel e até a estrutura em geral. Não sei se está dando para ver direitinho, mas assim. Sim, o anel está do lado esquerdo do T, né? Quando olhamos ela por trás, certo? Isso. Isso, é isso daí, pessoal. Tá? E o seu registro está macio, está muito duro, como é que está? Sim, tá muito macio. Ele é um registro bom. Não é aquele registro. Ok. Testou ela na bacia com água, pressurizou, como é que é? Sim, eu testei e também com os testes, eu fiz teste, eu pressurizei, coloquei dentro da água, e um outro teste que eu fiz foi para saber a pressão que saía. Na verdade, não necessariamente a pressão, mas quando eu pressurizava muito, eu abri de longe e, às vezes, como ela estava molhada dentro, a quantidade de moléculas de água dava para sair por aqui, dava para perceber o que estava acontecendo. Então, você conseguia escutar um barulho, um chiado, porque, como eu tinha colocado dentro da água, ela acabou expulsando a água. Tá bom, ok. Então, testou. Tem bomba de encher pneu? Está aí por perto? Tenho sim, mas não está aqui perto, está no outro quarto. Tá bom. Então, está preparado para lançar foguete na próxima atividade, né? Certo. Muito bem. Tá bom. Obrigado. Deixa eu ver. Quem quer apresentar a sua base aí? Um voluntário para apresentar a sua base? Eu posso mostrar a mim, professor.
Aê, Rafael da Silva, mostra a sua. Espera aí, deixa eu dar um pin aqui. Todo mundo dando um pin aí no Rafael. Aí esqueceu, saiu do lugar. Cadê você, Rafael? Estou aqui. Ah, tá. Quando você fala, aparece um quadradinho aqui. Pin no Rafael. Pronto, Rafael, já estou vendo, já dei pin em você. Fala aí, mostra aí. Isso. Congelaram o Rafael. Rafael! Ô, Larissa, ele congelou para você também, Larissa? Congelou. Ah, parece que está Voltou, descongelando. Está descongelando. Ah, tá ruim a sua internet, hein, Rafael? Posso continuar? Continua aí. Como os alunos tinham falado do registro, eu consegui retirar o meu gatilho provisório para estar mostrando a marca que eu usei, que é a Vicqua, se eu não me engano. Não sei se dá para enxergar. Qual o nome? Vicqua. Vicqua, vê? Não vê? Isso. Ele é bem macio, eu uso ele na minha base original para lançamento de nível 4. Assim, nunca tive problema com ele. Ele é bem resistente. Uma segunda mudança que eu fiz na base foi ter colocado o bico a 90 graus, porque eu percebi que quando você base no solo, às vezes para encaixar o bico da bomba de ar, fica com dificuldade. Aí eu coloquei a 90 graus. Sim, com certeza, é uma boa ideia. A gente não mandou fazer isso porque é um cotovelo a mais, um carinho a mais, coisas a mais para colar, não é? Mas quem pôde fazer ficou bem melhor, é claro. Fica mais confortável para pôr e tirar o bico da mangueirinha lá. Parece que está congelado, Rafael. Aí, Maria Eduarda, está congelado para você também, Maria Eduarda? Está sim. Oi? Está sim. Está muito baixinho o seu som aí, Maria Eduarda. Está Acho que vamos ter que pedir para o... Vou tirar o pin dele aqui. Aí, Alberto, escolhe mais um aí para mostrar a base para nós. Espera aí. Ver aqui. Mari Dias Jimenez, você está olhando, tá aí. Qual o nome? Aqui é Mari Dias. É Mari Dias, né? Jimenez. É, Mariana. Ah, Mari Dias Jimenez. Tá bom, falou, aí a gente achou você. Vou dar o pin em você aqui. Tá. Tá, mostra a sua base. Não sei se dá para ver direito. Sim, tá a golinha ali, tá amarrado o caninho lá por dentro, né? Tá até a etiquetinha aí do preço do cotovelo. Mas, Maria Dias, você mesmo montou tudo isso daí, né? Sim. Foi duro para entrar os caninhos no cotovelo, assim? Foi um pouquinho complicado, mas deu certo. Usou martelo? Não precisei. Passou bastante cola. Uhum. Se não tiver colado, já sabe, vai descolar tudo, né? Sim. Levanta mais um pouquinho aí a base, deixa a gente ver. A cordinha é bem resistente, né? Sim. E que tipo de grampinho que você tem? Tem o grampinho para prender no chão? Tem. Não tá aqui. Tem. Não tem, não? Não? E a Tá bomba? aqui. Tem a bomba? Tenho, mas não tá aqui comigo. Ah, tá bom. Demorou muito para você fazer a base? Não. Foi fácil? Foi. Testou? Testei. Não vazou? Não teve nenhum vazamento. Que bom, parabéns. Tá bom, beleza, obrigado. Tem algum monitor aí além da Gabriela? Gabriela, tem algum monitor mais além de você? Creio que não, professor. Só você, Gabriela, está aqui conosco? Então escolhe uma pessoa mais para apresentar a base, Gabriela. Deixa eu procurar aqui. Hélio. Acho que assim pronuncia o nome dele. Hélio.
aluno Hélio. Boa noite. Boa noite. Hélio. Eu não tô com a base aqui no quarto, é só um momento. Tá bom, a gente espera, né, Gabriel? Sim. Ô, Maria Luísa? Maria Luísa? Oi. Escolhe uma pessoa para falar depois do Hélio, tá bom? E não Edson, pode ser Eugênio. você. Não pode ser você, tá? Você tem que... Edson Eugênio. Você tem que indicar alguém. Depois que o Edson Hélio... Eugênio. Tá, peraí, tá? Cadê o Hélio? Tá voltando. Aí, Hélio, voltou. Deixa eu dar um pin em você, Hélio. Peraí. Todo mundo dá pin no Hélio, hein? Para ver direitinho o que ele está mostrando lá. Pronto, Hélio. Essa base aqui. Essa peça aqui, essa conexão aqui é só para deixar a corda amarrada. Tira ela daí, tá atrapalhando um pouquinho. Tira essa peça daí, só para enrolar, né? Tá. Aí levanta a base de novo. Isso. Tem um anel ali do lado esquerdo. Como é o nome dessa parte metálica aí que está segurando o anel mesmo? É a abraçadeira. Abraçadeira. Essa aqui é a abraçadeira. E como é que você apertou ela? Usei... Quando estava mais mole, assim, quando estava menos coisa, eu estava usando uma chave de fenda. Depois eu estava usando uma... Esqueci o nome. Chave inglesa. Muito bem. No começo dá para usar a chave de fenda, é tranquilo, né? De fenda, chave estrela, né? Que é aquela que tem uma cruzinha na ponta, né? E no final, chave de fenda machuca a mão e não aperta mais, né? Aí tem que usar uma chave de boca, né? De boca, entendeu? De boca, assim, né? E apertou bem, certo? Uhum. E a válvula ali? Como é que você tirou o vazamento da válvula de pneu de bicicleta? Aqui? Por dentro, eu passei bicarbonato de sódio com cola. Ah, é? Passei o cano de cola aqui em volta. Muito bem. E como é que você furou o cap? Eu usei uma furadeira. Uma furadeira? Quantos anos você tem? Eu tenho 16. 16. E usar furadeira para você é tranquilo. Já sabe usar furadeira, certo? Sim, sim. Furadeira manual ou de bancada? Manual. Manual. Qual era a marca da furadeira? Bosch. Bosch é boa, né? Tá bom. Testou? Funcionou bem? Funcionou bem? Funcionou. Tá bom. Parabéns, maravilha. Obrigado. Obrigado. Quem que vai apresentar depois mesmo? Fala aí. Cadê? Maria Luísa. Quem que era? Oi, é o Edson Eugênio. Eugênio? Isso. Cadê o Eugênio? Fala alguma coisa, Eugênio. Acho que ele não está escutando a gente. É Eugênio o nome dele? Isso, Maria Edson Eugênio. Ele tá mandando alguma coisa no chat. Vai ver que ele não fez a base. Ele O disse Edson que tá Eugênio. com Estou com um problema Tá na bom. webcam. Tá bom. Então, escolhe outra pessoa, Maria Luísa. Pode ser alguém que não esteja com a câmera aberta, de preferência, tá? Gustavo Soares. Gustavo Soares, você foi escolhido pela Maria Luísa. Tá dando de me escutar? Escutar, assim, uma voz do além. Fala de novo aí, a gente achar você aqui. Tá dando de me escutar aí, professor? Estou escutando, só não estou vendo você. Chama Fala o de novo professor aí. de novo, para ele fixar a sua tela. Ok. Fala de novo. Cadê? Fala de novo aí. Já achou aí, professor? Gustavo Soares? Achei.
Ótimo. Todo mundo dá um pin aí, no Gustavo Soares Bezerra. Vamos ver sua base, Gustavo. Muito bem, o anelzinho do lado esquerdo, furou lá o caninho, né? Seguiu as fotos que a gente mostrou, né? Entendeu? Sim. Isso. E como é que você fez a vedação aí do furinho do bico, da válvula do pneu? Eu usei uma borracha dentro e fora e os Certo. parafusos também de número 12. Sim. Parafusos não, as porcas. Porcas que já vem com ela, né? Uhum. Tá. E comprou o registro? Você mesmo foi na loja de material de construção comprar o registro? Fui. Você lembra quanto você pagou? Eu acho que foi em torno de 5, 6, por aí. E a marca? Reparou na marca? Eu sincero com você, professor, eu não lembro, não. Tá. Então, uma coisa que a gente precisa ficar um pouco atento, porque vocês poderão descobrir que algumas marcas apresentam vazamentos ou quebram muito mais fácil, entendeu? Por isso que, às vezes, é importante a gente ficar compartilhando a marca, né? Do registro, né? Por isso que estamos perguntando. Aí você tem os grampinhos de metal, como é que você vai prender no chão? Sim, eu tenho. Tá Só por aí? que... Não, eu estou na casa da minha avó. Eles estão na minha casa. Entendi. Tá. Testou? Eu só Tá tô funcionando com... bem? Testei, tá tudo ok. Tá mole o registro ou tá duro? Não, eu não entendi. Tá macio para abrir o registro? Mole ou Tá duro? ok. Abre aí para nós ver. Tá mole? Tá bem. Beleza. Tá? Ok. Tá ok. Tá bom. Muito bem, muito bem. Escolhe alguém para apresentar a próxima base para a gente, ô Gustavo. Escolhi outra pessoa que não seja eu, né? Aham. Eu vou passar para Maria Luísa, né? Vai devolver a bola para Maria Luísa. Tá bom, vocês dois estão Vou combinados, cruzar. viu? A Maria Luísa aí, a bola voltou para você, Maria Luísa. Eu vou só afastar aqui um pouco o computador para ficar melhor para ver. Espera aí, deixa eu dar um pin em você aqui, Maria Luísa. Todo mundo dá pin na Maria Luísa aí. Sim, estamos vendo. E essa tirinha tá. Cadê a argolinha de baixo? Tá faltando a argolinha de Mas tá baixo. aqui, ó. E você vai pôr Não aonde? botei, mas eu vou botar depois. Onde? Aqui. Ou então aqui. Vou ver onde vai ficar melhor. Aqui Aí ou do lado aqui? Não, aí não pode. Então aqui, né? Em cima do T, Ok, vou botar põe aqui. o dedinho. Dedinho em cima do T, não é no caninho. Em cima do T. Isso, aí. Isso. Vou botar aqui. Aí tem que ficar essa argolinha, tá bom? Você que montou a base? Não, eu já tinha feito há anos atrás. Usou ela para quê? Para fazer outros lançamentos. É mesmo? Participou já da MobFog, então antes, por isso já usou ela. Não participei, mas a minha dupla recentemente participou e ela pediu para mim ajudar ela, então eu ajudei. Então os gastos foram duplos. Muito bem. Tem a bomba para encher a Tenho, pressurizar? mas não está comigo. E o ferrinho para segurar no chão? Tenho também, mas também não está comigo. E o martelo para enfiar o ferrinho no chão? Tenho também. Ele pergunta tudo, né? Não vai martelar o dedo, hein? Tá bom. E se for em lugar que o chão é duro, você vai, dependendo do tipo de ferrinho, se você fez um ferrinho tipo um guarda-chuvinha, tem cabinho de guarda-chuva, e o chão estiver duro, ele entorta facilmente, se o ferrinho não for bem grosso, né? Tá? Então, o ideal é estar em terreno mais macio. Certo. Ok. Então, obrigado, Maria Luísa. Vamos ver mais um aqui apenas. Alguém quer apresentar a sua base? Eu posso apresentar a minha. Quem que falou? Lauro? Eu. Sim. Muito bem. O Lauro vai apresentar dele. Dá um pin no Lauro aí. Eu vou só colocar na câmera do celular. Mora onde, Lauro? Eu moro no Ceará. Qual cidade? Fortim. Fortim? Isso. Só está aparecendo seu nome aqui, Lauro. É porque eu vou trocar para a câmera do celular.
Tá bom. Aí, Gabriela, o que você está achando das bases? Está gostando do que você está vendo? Sim, eu estou gostando sim. Só recomendo para os alunos que, por exemplo, em momentos de reunião, deixe os materiais que foi utilizado do ladinho. Que daí, quando o Isso. professor perguntar, você já pega, então, professor, fiz desse jeito, utilizei tal método, usei tal coisa. E aí fica mais fácil a explicação, mas, além disso, são ótimos. Opa, tá Perfeito. escutando aí, professor? Eu só estou vendo o seu nome aqui. Eu vou tirar o... É porque eu tô em outro. Tenta procurar aí. Eu tô com a câmera aberta. Deixa eu ver, tem um negócio aqui. Estou vendo uma foto dela, é isso? Ah, foto não. Não, a foto Não é não, foto. o vídeo. Ah, agora eu vi sua mão, Deixa eu ver. O que é do lado esquerdo lá? Do outro lado lá. Esse? É. Eu quis colocar uma válvula de aborto nela, para caso em algum momento eu percebesse que ela estivesse vazando, eu pudesse, em vez de utilizar essa e fazer um lançamento, eu abrir essa para abortar. Ah, tá bom. Tem razão, né? Não pedimos para colocar, né? Porque é um item a mais. E se desse algum problema, sim, se você puxar a alavanquinha de lançamento, bem, claro, você lança o foguete, né? Se você não quiser lançar o foguete, tem que ter uma válvula aí à parte. Mas aí tá faltando a cordinha, né, ninguém? Cordinha de lançamento. Eu não comprei ainda a corda, mas eu já fiz a furação aqui nesse cap e no outro lá. Bem, a rigor nem precisava colocar cap aí, né? Você sabe, né, Laura? Não, eu sei, eu coloquei só por conta da estética. Tá bom. E você pintou o caninho aí de marrom, de preto, o que é? Eu coloquei só fita isolante em volta. Ah, você passou uma fita isolante. Tá. Não. Não o quê? Porque eu tô cheia. Ô, Lauro, e o registro? Tá molinho aí? Tá fácil de abrir e fechar? Tá de boa. Tá de boa? Ah. Muito bem. Ok. Então, pessoal, um aviso geral que a gente dá é que na próxima tarefa vocês vão lançar o foguete no nível 1, vocês aguardem a circular, né? E aí o truque é abrir esse registro, né, instantaneamente, tá? E aí a técnica é a seguinte: você esticar o barbante, né, a cordinha, com a sua mão do lado da sua coxa, do lado da sua perna. Estica a cordinha do lado da sua perna. Com a mão, né, segurando a cordinha do lado da sua perna. Tá? E a cordinha está esticadinha. Aí você levanta a mão para frente, aí a cordinha, claro, fica com a barriguinha, né? E aí você vai puxar isso com a máxima velocidade. Sua mão vai estar no zero, velocidade zero, e vai ter velocidade máxima quando passar do lado do seu corpo de novo, né? Mas quando passar do lado do seu corpo, a cordinha vai estar toda esticada e vai abrir o registro, então, subitamente. E se você abrir devagarinho, o ar sai devagarinho, e o seu foguete vai fazer push, né? Cair logo ali, tá? Estamos com duas mãozinhas levantadas aqui. Vamos ouvir aí as perguntas deles. Aí, Alberto, você escolhe o último aí para apresentar, mas antes vamos ouvir aqui a Larissa Marques. Fala, Larissa. O Romeu levantou primeiro, mas seria... Mas as meninas em primeiro lugar, né, Romeu? Ok. Vai lá. O caso, eu tenho uma dúvida a respeito da pressurização da base. Eu posso colocar a bomba, pressurizar e deixar a bomba acoplada e fazer o lançamento? Ou eu tenho com toda a obrigação retirar a bomba para fazer o lançamento? Eu sugiro deixar a bomba acoplada, porque quando você tira a bomba, vai perder um pouquinho de pressão, entendeu? Então, deita a bomba para que ela não caia, né? E faça o seu lançamento com a bomba acoplada à válvula, tá? Boa pergunta, Larissa. Ok, muito obrigada. Muito bem. Fala, Romeu. Professor, eu só queria falar que eu também fiz um anelzinho aqui no barbante do lançador para facilitar na hora de puxar. Eu coloco a mão aqui dentro, eu fiz tipo um nó, só que ao invés de fechar o nó,
Deixei esse espacinho aqui. E aí facilita bastante na hora de puxar, porque o barbante às vezes escorrega, a mão tá suada, tá molhada, ainda mais se for um dia de chuva, a pessoa consegue puxar com facilidade. Muito bem. Parabéns. Ok. Roberto, escolhe o último aí e faça os comentários, Roberto. Tinha o Net, tem um Net que eu estou procurando o nome dele, mas já perdi aqui. Como é que é o nome dele? Que até parece o símbolo da Netflix na tela dele aqui. Ele vai saber. Se manifeste aí, por favor. Peraí, deixa eu achar ele aqui. Agora vai ser fácil. Eu já te acho. Tá só parece o símbolo da Netflix. Será que não tá me ouvindo? Será? Deixa eu ver. Peraí, Canali. Achar que estava procurando por ele. Enquanto você acha aí, vamos ouvir a pergunta da Júlia Soares. Fala, Júlia. Então, no arquivo onde estava especificando que tinha que comprar para base, a garra não estava explicada direito. Eu fiquei na dúvida em como comprar. Aí eu comprei essas garras aqui que são de camping, que são eu estava com medo dela quebrar na hora de martelar, e essas já servem para isso. Eu queria saber se serve ou não para a base. Espera aí que nós vamos dar um pin em você, Júlia Soares. Você comprou isso daí, né, Júlia? Bem, porque a gente não falou para comprar a garra, entendeu? Deixamos assim ao seu critério. Eu fiquei na dúvida de como deveria ser, porque a da Oba eu fui perguntar e me falaram que ela era como se fosse soldada. Não é uma coisa que eu conseguiria achar para comprar. Ah, com certeza. A que a gente está vendendo, né, é bem elaborada, né? Porque é possível você comprar uma barrinha de ferro e dobrar, tá? Dá para dobrar, não é muito difícil, né? Essa daí serve, tá bom? Só não pode ser muito curtinha, né? Porque aí entra só 5, 10 centímetros no chão. Não, ela é Parece ser comprida. grande, parece ser boa, tá? Eu comprei assim justamente para não ter problema, mas eu queria confirmar. Muito bem. Obrigada. Cuidado, se o chão estiver muito duro e você martelar com muita força, acaba fazendo ela abrir assim as perninhas, entendeu? Né? Então, não use num terreno muito duro. Inclusive, foi por isso que eu fiquei com medo de água. entortar o ferro, porque eu pensei, se entortasse ele, podia deixar ele mais maleável na hora de martelar. Isso. Isso daí é bom, com certeza isso daí é bom. Tá bom. Muito bem, obrigado por ter mostrado aqui para nós. Mas quanto que você pagou nisso daí, ô, Júlia? Então, eu não achei individual, aí eu comprei um kit que vinha 20, mas... 20, olha aí, pessoal, quem quiser comprar, a Júlia está vendendo, tá? Eu tô dividindo com um amigo meu, e cada um for com 10 e a gente vai usar 4. Tem bastante de reserva, se estragar, eu perdi. Exato. Se estragar, tem mais. Tá bom. Rafael está com a mão levantada aí, depois vamos ter uma apresentação mais. Fala, Mas Rafael. foi uns R$30, só as 20, bom. só para deixar claro. Tá bom, tá ok. Fala, Rafael. Professor, a minha internet tinha caído e eu perdi a minha apresentação. Mas com relação à pressurização, tem algum limite para colocar? Se tem algum o quê? Algum limite de pressurização da base? Aguarde a próxima circular. Aguarde, tá? Porque aqui não é uma competição. Na Mostra Brasileira de Foguete, você tem que lançar o mais longe possível, certo? E o professor vai lá e mede. É ou não é? Aqui não. Aqui vocês vão aprender que foguete é um veículo que sai de um lugar para levar uma carga a um outro lugar. Então, ele tem que chegar a um destino. Tá? Então, vocês aguardem as orientações para a próxima circular e vocês vão ver que você vai ter que colocar uma certa pressão para o seu foguete chegar a uma certa distância. Ok? Aguarde. Muito bem. Roberto. Isso, Davi Mesquita, meu xará aí, Mesquita. Cadê o Mesquita? Fala alguma coisa aí, Mesquita. Dá para me ouvir? Sim. Estamos ouvindo. Vamos ver a sua base. Bem, tipo, eu estou usando o computador da minha tia e eu não posso mostrar, tipo, a imagem, porque o monitor não tem uma câmera que vai emitir imagem. Aí fica complicado.
Alberto, deu azar. Ele pediu justamente para o Davi Mesquita, que não tem câmera no computador da tia dele. Escolhe outro. Tá bom, então vamos lá. Não, opa, não, já ia escolher mesmo. Esses mandão. Alexia Sayuri. Nossa. Alexia, cadê você? Oi, tudo bem? Tudo. Vamos dar um pin aqui na Alexia. Olá, Alexia. Mora onde, Alexia? Eu moro em Pompeia, interior de São Paulo. Pompeia. Eu já passei por aí, de passagem. Aí estão perguntando aqui no chat, mas é um pessoal bem apressado, né? Quantas horas de aula hoje? Ainda não foram 2 horas de aula, vai acabar daqui a pouquinho, talvez depois da apresentação da Alexia. E vai ter chamada. Né? O pessoal não gosta de assistir aula, né, Alexia? Você está gostando, né, Alexia? Oi? Você está gostando da aula, né? Sim. Está gostando da aula, né? Você parece uma prima que eu tenho, sabe? Um rosto redondinho assim. Bonitinho. Legal. Fala, Alexia, cadê a sua base? Está aí com você, né? Deixa eu vir um pouco mais para trás. A cordinha está logo ali, perto do... Tá. Eu coloquei aqui. Tira daí. E aí, foi difícil fazer, Alexia? Até que não. A parte que eu achei assim mais complicada foi colocar esse aqui. Mas de resto, acho que foi tranquilo. Tem um grampinho em cima essa alavanquinha, ela está presa em cima do registro. E aí o pessoal estava usando a abraçadeira de metal. Aí você usou o parafuso. Isso. Parafuso. Tá certo. E está molinha a alavanca aí para abrir e fechar? Como é que é? Tá mais ou menos. Na verdade, no começo ela estava bem dura. Mas aí, conforme eu fui, na verdade, eu fui tentando amolecer ela. Então, eu fiquei fazendo assim. Sim, ajuda. E ela deu uma amolecida. Então, agora está mais... Tá mais molinha. Sim. Muito bem. E a válvula de pneu ali? Como é que você furou? Fez o furinho para botar a válvula? Eu furei com a furadeira também. Com a furadeira? E colocou alguma coisa para vedar aí? A borrachinha por dentro? Como é que você... Então, eu acabei não colocando. Eu passei um pouquinho da cola aqui. Tipo, em volta do... Só por fora? Eu passei um pouquinho de cola, mas assim, eu não cheguei a colocar nenhum tipo de... Sei. Mas e aí, você colocou dentro da bacia com água, dentro do tanque, pressurizou um pouco? E aí, tá vazando ou não? Não, eu pressurizei um pouquinho, só não cheguei a colocar na água. Mas não vazou nada, não. Mas por que você não põe dentro da água? Não é a prova de água, esses caninhos? É caninho de água, né? A prova de água, né? Tudo bem, às vezes entra água dentro da válvula, mas que não é bom. Por isso tem que ser com a mangueirinha da bomba já conectada à válvula, entendeu? Aí tem que pressurizar e ver se sai bolinhas, né? Entendeu? Tá? Muito bem. Você tem a bomba? Tenho sim. Tá aí? Não, tá em outro cômodo. E a garrinha para prender a base no chão? Tá no outro cômodo também. Tá no outro cômodo também. Quantas que você tem? 2. Só 2? Né? Mas eu acabei comprando só 2, porque daí, caso essa não seja adequada, né, aí eu consigo ir ajustando. Entendi. Tá. Deixa eu... Obrigado, então, Alex. E o Alberto, quer comentar alguma coisa da base da Alex? Como é que é? Não, tá muito boa. Acho que gostei da forma, só que eu lamento te dizer, mas vai começar a vazar com o tempo, tá? Porque o atrito, esse manuseio vai inevitavelmente fazer com que ela vaze. Uma sugestão é você colocar uma borrachinha por dentro e outra por fora, fazer um sanduíche, né? Ou colocar aquela cola de silicone para te ajudar. Misturar a borracha com a cola também prejudica com a borracha, de qualquer jeito. Mas seja como for, decida um dos dois que você vai ter que usar, porque do jeito que está aí, essas peças elas vão desgastando, né? O atrito natural, aí vai vazar. Entendeu? Basicamente Por isso precisa ficar atento ao longo do uso,
para ver, eu testei quando eu fiz, não vazava. Mas, com o passar do tempo, pode começar a vazar. E aí você coloca uma pressão e daí a pouquinho você tem menos pressão do que você colocou. Então, precisa ficar atento a esse processo também de desgaste, como o Alberto estava falando. Pessoal, infelizmente não tem tempo de... Eu tenho só Alberto. uma sugestão, só mais uma sugestão por menino. Fala. Pessoal, se vocês forem manusear com a bomba de vocês, seja um pouco metódico e tente anotar os passos. Por exemplo, coloca 10 PSI, vamos supor, 30 PSI. Manuseia a alavanca num certo modo, para você conhecer a sua base, né? E aí anota, perdeu pressão, você fica olhando no manômetro, perdeu pressão com isso aqui. Você retira ele na válvula, para você saber o quanto de pressão que está perdendo. Faz um manuseio nele, vai anotando, porque às vezes é um probleminha desse que você não lembra, e na hora do lançamento, lá na frente, que dá problema, foi por causa disso e você não prestou atenção, entendeu? Então, enquanto não tem nada para fazer ainda de atividade de lançamento, vai brincando com isso aí, que ajuda bastante. É isso. Ok. Então, pessoal, estava falando que não vou apresentar a Circular 5 agora, vou provavelmente fazê-la de hoje para amanhã, vou mandar pelo e-mail de vocês, vou mandar aviso pelo WhatsApp também, né? Mas vamos ter, claro, né? Vamos agendar a data da próxima reunião, vamos ter a correção da lista 2 pelo Alberto, né? No PowerPoint lá, bonitinho, como foi feito com a lista 1, né? Uma das atividades, então, vai ser assistir um vídeo sobre segurança, em primeiro lugar. Vai estar tudo escrito lá direitinho, tá? Vão ter que fazer alguns comentários sobre a segurança de alguns vídeos, etc., etc., né? E vai ser solicitado que você faça uma série de lançamentos de um foguete do nível 1. E aí as instruções sobre o foguete do nível 1, processo de lançamento, vai estar dado o link do regulamento do foguete do nível 1 da Mobfog, tá? Então, é só aguardar. Temos 3 mãozinhas levantadas e, nesse momento, vocês já podem registrar a sua presença. O pessoal já tinha deixado o nome completinho digitado aí, né? Não foi eu falar, apertar o Enter, né? Tá bom, Maria Eduarda Lira, tem uma perguntinha? Ei, Canalho, boa noite. Não é bem uma pergunta, é um comentário. Aqui na minha cidade, eu não achei em lugar nenhum o esquadro de 45 graus, que é muito importante para a nossa base. Eu rodei em várias papelarias, materiais de construção, e não consegui achar. Achei de 30 graus, mas não achei de 45. E aí, o que eu fazer? Eu tenho impressora em casa, eu pesquisei na internet, esquadro de 45 graus, o formato certinho, e consegui imprimir ele e passei para um papel mais resistente. E aí eu estou comentando sobre isso porque caso alguém tenha essa dificuldade também de não achar ou não conseguir comprar, consegui passar assim, porque me ajudou muito na construção da base. Sim, bem lembrado, Maria Eduarda. Inclusive, eu não recomendo usar aqueles quadros que se compram em papelaria, porque ele é muito pequeno. E o seu é bem maior do que o dele. Então, se você pegar uma folha de cartolina, de papel cartão, uma caixa de papelão e recortar um quadrado perfeito, bonitinho, depois é só cortar ao longo da diagonal, que você tem um esquadro, né, Maria Eduarda? Foi assim que você fez, né? Entendeu? E aí ele fica grande, fica mais preciso do que usar um esquadro de papelaria. Exatamente. Eu achei de papelaria pequenininho assim e não dava. Eu achei vários de 30 graus e não achei o de 45. Mas isso me ajudou bastante. Muito bem. Você fez o seu esquadro. Um grande esquadro. Parabéns. É isso aí. Penali? Fala. Quem quer falar um negócio? Roberto? Fala. Isso. Eu posso dar uma sugestão aqui de bomba ou de base? Rapidinho? Sim, pode. A minha aqui, ó. Vê se você consegue enxergar a minha aqui. Peraí, deixa eu dar um Justamente... tempo aqui. Você quer fazer foguete do nível 2, é? Não, esquece isso aqui. Esse aqui, inclusive, é desmontável. Mas aqui vai uma sugestão. Caso você quebre... Agora que todo mundo já fez, fica a sugestão. Ó. Se você tem aqui o mesmo tamanho, 10 centímetros, e aqui o mesmo tamanho,
o ângulo aqui obrigatoriamente é 45 graus, entendeu? Então já te facilita a vida. Então esse cara aqui, ó, ele tem... Isso aqui é a base normal, só que o teu registro aqui é para baixo, ó, que aí quando você puxa, você coloca o registro da bomba aqui, né? Quando você puxa com a cordinha, ele vem para trás aqui. E aí você já resolve uma série de pequenos problemas. Outra coisa também interessante é que ele é desmontável. Então você fica só com essa parte aqui. E como é que eu resolvo isso aqui? Tem duas maneiras. Você pode colocar uma Durepox ou você pode colocar aqui uma seringa. Como é que chama? O êmbolo de seringa de 10 ml. Ok? Você coloca aqui e aí você resolve. Então é só uma sugestão. Quem estiver interessado, contato comigo que eu te ajudo. É bem fácil de O Finder não permite fazer isso usando a Siri. Opa, é só isso, Cana. Valeu. Ok. Pedro Otaki, quer falar alguma coisa? Só tirar uma dúvida rapidinha. Quanto à bomba, eu posso usar um compressor? Tem um Não, compressorzinho. nem pensar em compressor elétrico, seu maluco. Usar o braço, tá? E Faz outra parte. coisa, professor. Sim, fala. Eu enviei as atividades na sexta-feira de madrugada. Era por volta de 1 hora. E aí, porém, a Pamela, ela me retornou uma mensagem no sábado, na hora do almoço, mais ou menos, falando que só tinha recebido meu e-mail e que estava atrasado. Será que... Aí eu tentei conversar com ela, ela falou que não conseguia corrigir, porque provavelmente o meu e-mail ele enviou depois, demorou para enviar, porque provavelmente não realizou, concluiu o envio, né? Será que tem como resolver isso ou não tem jeito? Não tem jeito não, tá? A gente não recebe nada atrasado. Tudo bem, às vezes você atrasa lá um pouquinho, etc. A Pâmela, sei lá, não está lá no computador naquela hora, entendeu? Aí ela recebe depois e não tem problema. Mas é aquela história, não fica abusando da sorte, né? Você tem até, né, às 17 horas para enviar. Não abuse da sua sorte, né? Fala, Romeu. Aqui, professor, eu consegui achar os grampos, ó. Eu tinha mais dois desse aqui, só que eu só achei esse aqui. Já corrigiu o problema da base que o senhor falou, ó. Coloquei aqui o lacre, o vergalhão aqui, ó. Certo. Tá, então esse grampo ele é feito com uma barrinha de ferro chamado vergalhão, pessoal, vergalhão. Ele tem aí cerca de 4 milímetros de diâmetro, né? Do jeito que está aí, senhor Romeu, se o chão for duro, você bate em cima dele, ele vai entortando, tá? Ele entorta com uma certa facilidade. Fique atento a isso, tá bom? Mas espero que não seja o seu caso. Pessoal, quem quiser se retirar, já pode se retirar. Quem tem perguntas para fazer, pode ficar mais um pouquinho aqui. São 21h57 e vamos até interromper a gravação, tá bom? Os demais estão liberados e é só aguardar, então,